Deuteronômio capítulo 8, o versículo 1, tá bom? Olha só, embora, irmãos, é Antigo Testamento, essa palavra que eu vou trazer para você é uma citação de Jesus Cristo, tá bom? Capítulo 8, versículo 1. E se você tiver dúvida, você acompanha aqui, ó, na tela, tá? Vamos ali a leitura? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Mandamento é para ser guardado e é para ser praticado. Mandamento é para isso, é para guardar e para praticar. Quais deles, pastor Helder? Todos, irmãos, todos os mandamentos. No passado existiam ali mandamentos específicos, mas na nova aliança, Jesus ele trouxe 2 mandamentos e esses 2 mandamentos suprem todos. Qual que é o primeiro grande mandamento da nova aliança? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você guarda os 2, você guarda todos. Amém? Então, o mandamento, irmãos, é para ser guardado, é para ser praticado. Ele está falando, né, todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais. Por que Deus manda a gente guardar e praticar? Para que a gente tenha vida, irmãos. Amém? Mandamento é vida. Mandamento é bênção, para que guardar e vivais. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Então, olha só, você quer ter vida, você quer multiplicar, você quer tomar posse da terra, o segredo está no mandamento. Até aí, ok, não é? Mas olha só o versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Irmãos, olha só, tem coisas que não é o inimigo, tem coisas que é Deus que faz. E por que Deus faz? Para ensinar. Ele fala assim, ó, e te lembrarás de todos os caminhos que Deus te guiou nesse deserto por 40 anos. Aquele caminho não era para durar 40 anos, era para durar muito menos. Alguns estudiosos dizem que duraria ali 13 dias, mais ou menos 13 dias, não é? Só que durou 40 anos. Uma jornada de 13 dias durou 40 anos. E Deus fala assim, para que vocês se lembrem disso. Mas o que Deus queria falar com eles ali, ó? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto, esses 40 anos. E aí olha o que vem aqui o texto. Para te humilhar. Irmãos, olha só. O nosso Deus é o Deus que exalta e o Deus que abaixa. Ele é o Deus que exalta, ele é o Deus que humilha. Ele é o Deus que dá vida, ele é o Deus que faz descer a sepultura. A Bíblia diz que ele é o Deus que enriquece e ele é o Deus que impõe. Tudo está na mão dele, irmãos. Então, tem coisas que não é o homem que vai fazer, nem o inimigo. Tem coisas que é Deus. E quando é Deus fazendo, por que Deus faz? É ali que ele vai ver o que se encontra no nosso coração. Porque, entenda comigo, quando a gente está passando por uma prova, e aquela prova é o inimigo que se levanta, não é o que aconteceu com Josafá? Vem contra ti uma grande multidão, estão vindo contra você. A Bíblia diz que o Josafá temeu, ele teve receio, e o que ele fez? Ele apregoou um jejum, ele começou a jejuar, ele botou todo mundo para orar, para clamar, para buscar a Deus, e o povo começou a buscar com toda a força, que Deus deu vitória naquela batalha. Então, quando a humilhação vem do lado do inimigo, o que acontece? Qual que é a tendência natural? A gente se aproxima de Deus, a gente chega perto de Deus. Amém? Agora, quando a humilhação vem de Deus,
quando você sabe que é Deus te corrigindo, quando você sabe que é Deus permitindo você passar por tal situação, é aí que Ele vai conhecer o nosso coração. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. Para te humilhar, isso aqui está falando de Deus, para te tentar, mas o tentar no sentido do quê? De provar, não é? E por que Deus estava humilhando e estava provando aquele povo? Vamos ler em voz alta? Para saber o que estava onde? No teu coração. Então vão existir momentos que o próprio Deus vai provar você. Que o próprio Deus vai permitir você passar por uma situação, e às vezes uma situação que o próprio Deus vai criar. Porque quem segurou aquele povo no deserto por 40 anos não foi o diabo, foi Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque aquele povo era um povo que murmurava, um povo obstinado, um povo que não se contentava com aquilo que Deus estava dando. Quem está entendendo isso? Então olha só, o próprio Deus, irmãos. E Deus fez isso com aquele povo para quê? Para provar o que estava no coração deles. E qual que é a prova, irmãos? Diz ali, ó: se guardais os seus mandamentos ou não. É aí que está. É a prova da fé, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu não tinha preparado esse versículo. É Mateus capítulo 13. Deixa eu só ver aqui, ó. Capítulo 13, versículo. Vou pegar o 19. 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha só, irmãos, uma das táticas do diabo: tirar a compreensão da palavra. A fé vem pelo quê? Ouvir. Então, quando a pessoa está ouvindo e ela não entende, é o diabo bloqueando a bênção da pessoa. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o que acontece? Vem o maligno, que é o diabo, que Jesus compara com as aves dos céus, e faz o quê? E arrebata o que foi semeado no coração, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, olha aqui, irmãos, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com o quê? Alegria, irmãos. Olha só, isso aqui vai mostrar o nosso coração. O que foi semeado em pedregais, a pessoa ouve a palavra e ela recebe com alegria, ela fica feliz, ela fica alegre. Meu Deus, agora é isso, minha vida vai mudar, está tudo lindo, glória a Deus, é isso que eu precisava ouvir. Aleluia. E é isso que nós precisamos ouvir. Amém? Mas olha só, continue ali, ó. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Irmãos, olha só, a alegria de uma pessoa que o coração é duro é pouca, dura pouco. Não é uma alegria, como que eu posso dizer, que vem do Espírito Santo, né? Que é incondicionada. A alegria que vem do Espírito Santo, ela é incondicionada. Olha o profeta: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, não é? O produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Quer dizer, uma alegria constante. Mas não, olha só, antes é de pouca duração. E aqui que está, o que eu queria chegar? E chegada a angústia e a perseguição por causa do quê? Da palavra. O que acontece? Logo se ofende. Então olha só, irmãos, vê se tem mais alguma coisa, né? Pronto, até aqui já basta. Olha só, é na hora da angústia, é na hora do aperto,
É na hora que Deus prova que o nosso coração é revelado, irmãos. E tem provas que não é o inimigo, não. Tem situações que é Deus. Amém? E aí eu tenho que estar conectado com Ele. Voltando ali em Deuteronômio, onde estávamos, capítulo 8, né? Então diz aqui, ó, e te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Eles ficaram 40 anos, irmãos, porque Deus manteve eles 40 anos no deserto. Existiram os motivos, obviamente, não é? E aí eu diz, para te humilhar, quer dizer, para te quebrantar, para te tentar, em outras palavras, para te provar, para saber o que estava onde? No seu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Então olha só, antes de uma grande bênção, seu coração vai ser provado. Deus vai permitir com que situações aconteçam para Ele conhecer o teu coração. Se você vai guardar ou não. Guardei a palavra. Olha o salmista, a tua palavra guardei aonde? Para não pecar contra quem? Contra Deus. Irmãos, tem gente que peca contra Deus na hora da prova, ela se revolta contra Deus, ela se ira contra Deus, ela vira as costas para Deus, ela não admite. Porque ela não guardou a palavra onde? No coração. Então Deus prova, irmãos, Deus provou aquele povo. E diz aqui, ó, versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome. Irmãos, às vezes Deus permite a pessoa passar fome, passar dificuldade, a pessoa ficar humilhada. Ô pastor, mas Deus é mau. Não, Deus é bom. Amém? Repita comigo, Deus é bom. Às vezes até a fome, irmãos, que Deus deixa a gente passar, a dificuldade que a gente passa na vida, aquilo não é para trazer morte, não. Aquilo é para trazer vida. Quem está entendendo isso? É para trazer vida. Acho que é Jó. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Eu estou com vários versículos aqui, mas Deus está mudando tudo aqui a mensagem. Olha só. É Jó. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. A Bíblia online, que eu vou mais rápido aqui, ó. Jó capítulo 5, versículo 20. Coloca ali pra gente. Jó 5, 20. Olha lá. O que está escrito aqui, meus amados? Na fome, leia em voz alta, na fome te livrará da morte. Às vezes Deus permite a pessoa passar fome para livrar do quê? Da morte, irmãos. Da morte. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, é amor, é misericórdia. Amém? E às vezes as pessoas estão tão preocupadas com comida, bebida, vestimenta. Não é o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. As pessoas estão preocupadas com as coisas da vida, com o que vai comer, o que vai beber. Irmãos, as pessoas se matam por causa disso, tiram a vida por causa disso, não é? E fazem loucura. Mas às vezes Deus permite, olha só, na fome te livrará da morte. E continue ali, ó. Esse aqui é mais forte ainda, irmãos. E na guerra, Deus livra do que, igreja? Da violência da espada. Irmãos, o povo de Deus tem que ser um povo da guerra. Um povo que ataca, um povo que vai para cima. Não é a guerra física, a guerra carnal, é a guerra espiritual. Eu preguei aqui na sexta-feira, falei na consagração aqui ontem, tem coisas que você tem que resolver aonde? Lá em cima. Lá em cima. E se não resolver lá, você não resolve aqui, irmão. Não resolve. Não, pastor,
a pessoa falou que vai me ajudar, já está tudo certo, eu já consegui um empréstimo para fazer isso, aquilo, o projeto está andando, está tudo contribuindo para o bem e tal, eu tenho autoridades, eu tenho advogados, eu tenho juristas, eu tenho economistas que estão me orientando e tal. Resolveu lá em cima? Ok. Não resolveu lá em cima? Você pode ter o mundo todo trabalhando ao seu favor. Não acontece aqui embaixo. Porque a Bíblia diz que nada é dado se do céu não for concedido. Agora, se você resolver lá em cima, meu amado, minha amada, o mundo todo pode se levantar contra você, pode vir o inferno inteiro, ninguém impede a sua bênção aqui embaixo. Não tem, irmãos, não tem inveja, não tem feitiço, não tem macumba, não tem olho grande, não tem nada. Você resolveu lá em cima, você pode agradecer a Deus, dar glória a Deus, porque vai acontecer aqui embaixo. Daniel, eles estavam condenados à morte, irmão. O rei mandou matar todo mundo, porque ninguém sabia interpretar o sonho que o rei teve. O rei dá tipo uma missão impossível. Ele tem um sonho, ele acorda assustado, ele não se lembra do sonho, e ele queria que os magos, os sábios, falassem para o rei o que ele sonhou, que nem ele lembrava, e desse a interpretação do sonho. Quem que vai fazer um negócio desse? E aí não apareceu ninguém, o rei fez um decreto lá e mandou matar todo mundo, os sábios, mandou matar todo mundo, e Daniel estava no meio. E o que o Daniel vai fazer? Ele reúne os seus amigos e ele começa a orar. Eles trancam a porta do quarto, eles começam a orar, e a Bíblia diz que Deus apareceu para Daniel numa visão de noite. E quando Deus apareceu para Daniel numa visão de noite, Daniel estava com uma sentença de morte, mas quando Deus revela para ele o segredo, ele começa a louvar a Deus. Ele já começou a louvar a Deus. O decreto não tinha sido nem alterado ainda, a sentença não tinha sido nem alterada. Mas ele já começa a louvar a Deus, por quê? Porque o caso foi resolvido lá em cima, irmãos. Daniel estava para ser promovido, o rei pensava colocar Daniel sobre todo mundo. Aí vem os invejosos. Não, esse israelita vai querer mandar em tudo aqui na Babilônia? Vai, porque é Deus que está colocando. Quando Deus opera, ninguém? Não, vamos fazer um negócio, vamos procurar na lei dos homens. Não encontraram nada contra Daniel. Vamos procurar na lei de Deus. Não encontraram nada. Vamos fazer o seguinte, rei, faz um decreto aqui, ó, durante um mês. Ninguém pode orar ou consultar qualquer Deus durante um mês. E quem fizer isso desrespeitar a autoridade do Senhor, irmãos, tem gente que é maligno. Tem gente que é mal. Ela cria situações, ela faz o rei assinar decreto, não porque ela quer mostrar que o rei tem poder, para afetar outras pessoas. Isso é maldade, irmãos. A Bíblia diz que aquele que cavar uma cova vai morrer nela. Eles foram lá, não, rei, o senhor é autoridade, ó, mostra o seu poder, tal, né? Ó, faz um decreto para ninguém consultar nenhum outro rei. Ninguém vai poder falar com nenhum outro rei, nem autoridade, nem ao seu Deus durante 30 dias. E quem desobedecer a sua... Tem gente que gosta de inflamar, irmãos. É ou não é? E quem desobedecer a sua ordem, lança na cova, rei. E o rei ali na inocência tal, não, tudo bem. Só que aquele decreto que ele assinou afetaria diretamente Daniel, a quem ele amava. Aqueles invejosos estavam colocando o rei contra Daniel. E o que o Daniel fez quando soube do decreto? Continuou 3 vezes ao dia. Na vida do Daniel não mudou? Irmãos, quem vive pela fé não muda por causa de decreto, não muda por causa de nada, irmão. É aí que está o segredo, amém? É você se manter na sua posição, é você se manter diante de Deus. Quem está na presença de Deus não muda por causa de nada. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, de janelas abertas. Ó, quem orar, vai para a cova. Daniel falou, tudo bem.
mas eu vou continuar orando. E ele orou. E ele foi para a cova. Irmãos, o Daniel na cova, a Bíblia não fala nada. Fala nada. Só diz que ele entrou. Mas eu fico imaginando o Daniel tranquilo naquela cova, deitado no leão. Não é? É igual Sadraque, Mesaque e Abednego estavam passeando, irmãos. Sabe o que é isso? Eles entraram na fornalha, eles estavam passeando dentro da fornalha. E glórias a Deus. O Daniel foi a mesma coisa. E o rei passou a noite inteira orando, jejuando e tal. No dia seguinte não aconteceu nada com Daniel. E Daniel foi colocado no posto de honra. Por quê? Porque resolveu aonde? Lá em cima, irmãos. Então, se não resolver lá em cima, não adianta a pessoa bater pé, não adianta a pessoa fazer acordo, fazer o que for. Ela pode fazer o que for, mas ela pode gastar a vida dela, não vai acontecer nada. Agora, quando você resolve a tua situação lá em cima, em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, sentimental, familiar, conjugal, tem que resolver lá em cima. Resolveu lá em cima, acontece aqui embaixo. Quem está entendendo isso? Amém? Voltando lá em Deuteronômio, irmãos. Então, às vezes, Deus permite a pessoa passar fome. O versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome. Mas olha só, irmãos, passar fome não significa a pessoa ficar desnutrida e tal, não. Olha aqui para o pastor Helder. Às vezes Deus deixa a pessoa ter fome daquilo que ela acha prazeroso. Porque aquele povo passou fome, mas não mendigou. Deus tirou aquilo que eles gostavam de carne, eles gostavam da comida do Egito. Irmãos, olha só, o diabo é mestre nisso. Por que o diabo consegue arruinar e acabar com a vida de muitas pessoas? Ele dá o que elas querem comer, dá prazer para as pessoas. Aí as pessoas estão presas nos seus vícios, nos seus prazeres, nos seus maus hábitos. Ah não, mas eu gosto disso. Só que a vida dela está toda amarrada, irmãos. A vida dela está toda amarrada, não vai para frente, não anda. Ela se tornou escrava daquele pecado. O diabo está colocando um monte de carga, de tributo, e ela está aceitando ali. Mas por que ela está aceitando viver aquela vida miserável, aquela vida fracassada, aquela vida derrotada? Né? O que aconteceu lá no povo do Egito, o faraó encheu aquele povo de carga, irmãos, de cargas, de tributos, de trabalho. Era um povo que amargava. Mas por que eles aceitavam aquilo? Porque faraó dava carne para eles, dava carne, dava a comida que eles queriam comer. Então isso anestesiava a fé deles. Por quê? Porque fazia deles carnais. A pessoa que é carnal, ela sempre vai fracassar na vida, irmãos. A pessoa que não consegue controlar os impulsos da carne, ela não vai conseguir vencer no mundo espiritual. Então Deus deixou eles passarem fome. Aquilo que eles gostavam de comer no Egito, Deus cortou tudo. O pão, a carne, o vinho que eles bebiam, tudo que eles achavam saboroso, Deus cortou tudo. Deus deixou eles na abstinência daquilo. Só que por outro lado, o que diz ali o versículo? Coloca ali, ó, o próximo, pula ali. E te sustentou com o maná. Aquilo que é prazeroso para você pode ser o que está te matando espiritualmente. Pode ser o que está deixando você fraco, empobrecido, com a vida toda paralisada, travada. Deus cortou a carne do Egito, cortou tudo, e começou a sustentar aquele povo com o maná.
Irmãos, aquilo que vem de Deus é mais do que suficiente. Quem está entendendo isso? Só que às vezes, nós estamos tão acostumados a comer porcarias. E quando Deus nos apresenta o maná, a nossa alma rejeita. É aquela pessoa que come doce, 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 é pudim aqui, é bolinho ali, é um cookies aqui e tal, tal, tal. Quando ela vai comer uma banana, ela fala, esse negócio é sem graça. Porque o paladar dela está tão acostumado com porcaria, que aquilo que é bom ela rejeita. É ou não é? Não tem gente que é assim? Você vai falar assim, você gosta de fruta? Não, eu não gosto de fruta não. Você gosta de salada? Ih, que coisa mais ruim. Por quê? Porque ela está tão acostumada com essas besteiras, essas coisas. E quando ela vai comer o que é saudável, o que vai fazer bem para ela, irmão. Cara. É o que a Bíblia diz, irmãos. Olha só, deixa marcado aqui, ó, para você dizer como que, para você ver como não é mentira, olha só. Deus sustentou aquele povo com maná. E olha como que eles trataram o maná, irmãos. Deixa eu achar aqui, ó. Deus está mudando tudo a mensagem aqui hoje. Números capítulo 21. Versículo 5. Olha só, Deus tirou o pão e substituiu o pão pelo maná. Só que o povo estava acostumado com porcaria, irmão. Ingratidão. Irmãos, nunca reclame de comida. Principalmente da comida que Deus dá. A Bíblia diz assim, come o que eu te dou. E o povo falou contra Deus e contra quem, igreja? Contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? O povo estava com saudade daquela vida escrava, miserável. Repita assim comigo, tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que tem saudade do sofrimento. Ah não, mas eu estava sofrendo, mas eu estava comendo pão, estava comendo carne. Ia falar outra coisa aqui, mas ia levantar uma polêmica. Vamos continuar aqui, né? O pastor pensa muito rápido, irmão, eu penso muito rápido. Mas tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas tem gente que gosta de sofrer, irmão. Tem gente que gosta de sofrer. O povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés. Estamos com saudade. Por que nos tirou do Egito? Porque a vida deles estava, né, uma desgraça, como diz a Bíblia. Desgraça não é palavrão, não. A Bíblia diz desgraçado, miserável, cego e nu. Está lá no Apocalipse. O que a palavra desgraça significa? Fora da graça. A vida deles estava assim, irmãos. Por que nos fizeste subir do Egito? Pelo amor de Deus. Para que morrêssemos nesse deserto? Quer dizer, o povo já estava assumindo a morte no deserto. Continue. Pois aqui nem pão, nem água. Ah, estava com saudade do pão? E olha o que eles vão falar, irmãos. E a nossa alma, misericórdia, que povo, irmãos, ingrato, tem fastio desse pão tão vil. Acha no dicionário o que significa a palavra fastio aí, dona Gorete, por favor. Olha só o que eles falaram, irmãos. A nossa alma tem fastio
desse pão tão vil. Como que é, Marcelo? Falta de vontade de comer. Mas deve ter mais significados aí, ó. Baixa aí no Aurélio, né? Hoje não é mais o Aurélio, né? Na minha época era o pai dos burros. Quem lembra disso, né? Oi? Consulta o pai dos burros. A nossa época já era raiz, né? Não é? Eu sou dessa época, que o dicionário era conhecido como pai dos burros. Quem é dessa época aqui, ó? Hoje é tudo politicamente correto, né? Achou, Gorete? Coloca na tela, dá para pôr na tela? Senão eu vou aqui no meu Google, aqui, ó. Eu vou pegar aqui no Google para vocês. Fastio. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos no pai dos burros aqui, ó. Oi? Tá na tela? Vamos lá, eu achei aqui também, ó. Ó, falta de fome, falta de apetite, sentimento de repugnância, misericórdia. Sentimento de repugnância ou de aversão. Sentimento de enfado, aborrecimento, olha só, tédio. Deus cortou o pão que estava matando eles, substituiu pelo maná que dava vida para eles. Aquilo que dava vida para eles, eles tinham tédio e amavam aquilo que os fazia morrer. Quem está entendendo isso, irmãos? Tem gente que gosta de sofrer, irmão. Ela está disposta a sofrer pelo prazer do pecado. Tem gente, olha aqui para o pastor Helder, tem gente que está disposta a ir para o inferno. Por quê? Porque ela gosta do pecado. Que chega a falar, eu não, esse negócio de céu, esse negócio deve ser sem graça, e ela vai brincando, ela vai ver quando ela chegar no inferno. A Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. Tem gente trocando o céu pelo inferno por causa do prazer da comida que ela está comendo. Ah não, o mundo é mais divertido. A vida no mundo tem mais graça. Tem prazer, tem isso, tem aquilo outro. Só que vai definhar a alma, irmãos. Deus até permite a pessoa satisfazer o desejo dela, mas a alma fica definhada. Vou mostrar para você na Bíblia isso aqui. Voltando lá em Deuteronômio. Então aquele povo, irmãos, olha só, e te humilhou, versículo 3, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. A fome não era fome de falta de comida, não, era abstinência de comer o que eles gostavam de comer. Às vezes Deus tira, irmão. Ah, mas eu gosto disso aqui, mas é o que está te matando, é o que está acabando com você, está acabando com a sua saúde. Ah, mas eu não vejo problema nenhum. Esse é o problema, você não consegue ver o problema. Quem está entendendo isso? Não é? A pessoa não consegue ver o problema. Esse é o problema. Sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram. E por que Deus dá o maná, irmãos? Vamos ler em voz alta? Para te dar a entender, vamos lá, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só, você quer ver a palavra de Deus se cumprindo, você quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros? A palavra de Deus é a melhor dieta espiritual, irmãos. Aquilo que Deus dá é o melhor alimento. Repito, às vezes estamos tão acostumados a comer um monte de porcaria que a gente não consegue sentir, desfrutar do sabor de uma fruta, desfrutar do sabor de um alimento saudável. Essa é a verdade, irmãos. E aí quando o médico chega e fala assim, você vai fazer uma dieta. Dieta para ela é sinônimo de penitência. Ela fala, meu Deus, eu vou ter que comer fruta, eu vou ter que comer comida saudável, que coisa ruim e tal. Porque ela está tão acostumada com coisa ruim, que o ruim para ela é bom e o bom para ela é ruim.
Só que quando você vai mudando o seu hábito alimentar, você vai mudando o seu paladar. E aquilo que você achava ruim começa a ficar bom, irmãos. Começa a ficar bom. Você começa a ter prazer. Você consegue sentir o sabor de uma fruta, de uma comida saudável. Você tem prazer. Já não é mais uma dieta, já é uma alimentação. Então, enquanto a pessoa fica com aquele negócio de dieta, aquilo vai ser uma penitência. A partir do momento que aquela comida deixa de ser uma dieta e se torna aquilo que te satisfaz, você começa a fazer com prazer e você começa a ter resultado. E a Bíblia é da mesma maneira. O salmista diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando esse alimento se tornar prazeroso na sua vida, você vai querer ler todo dia, você vai querer comer todo dia dessa palavra. Meu Deus, eu não posso sair sem tomar o meu café da manhã, eu já vou meditar aqui, ó. Né? Ela está lá, tomando café da manhã com a Bíblia na mão. Ela vai, né? Vai para o carro, é um versículo, ela medita e tal. Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que é o quê? É o celular, né? Ela está escovando o dente. Ela vai, né? Onde ela vai é o quê? Imagina trocar o celular pela Bíblia. Irmão, Jesus volta logo. Por quê? Porque o evangelho vai sendo pregado em todo mundo, vai acontecer um monte de milagre. É ou não é? Mas às vezes as pessoas têm prazer em tantas coisas. E onde deveria estar o prazer dela? Em meditar todos os dias, dia e noite. Ela medita. Ela pega uma palavra, ela chega do trabalho, meu Deus, tive um dia difícil, a coisa não, mas eu vou vir para a tua palavra, meu Deus, dá uma palavra. Ela chega de noite, meu Deus, eu vou dormir aqui, mas antes de dormir, o Senhor vai me dar uma palavra. Porque ela tem prazer, irmãos. Porque isso aqui não é para ela uma dieta, irmão, tira esse negócio de dieta. Isso aqui é alimento, isso aqui é sustento. Deus sustentou o povo com o maná. Isso é vida, irmãos. Amém? É vida. Então Deus fez tudo isso para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando eles estavam vivendo da palavra que sai da boca de Deus, quando eles estavam comendo do maná, como que era a vida deles, irmãos? Olha só o versículo 4: nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, irmãos. As roupas não se desgastavam, os pés não inchavam. Deuteronômio 29:5, coloca ali, ó, 29:5. Põe ali, ó. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o quê? O teu sapato. Irmãos, 40 anos com o mesmo sapato, e o sapato intacto. 40 anos com as vestes, as roupas intactas. Porque aquilo que Deus nos dá supre todas as nossas necessidades, mas a gente está atrás de porcaria. Essa é a verdade, irmãos. Não se envelheceu, continue ali, ó, é mais forte ainda. Pão não comestes, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Eles foram sustentados pelo maná. Salmos capítulo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. Mas a eles os fez sair do Egito, hein? Vamos ler em voz alta? Com prata, que mais?
com ouro, o que mais? E entre as suas tribos não houve um só. Irmãos, quando você come do maná, quando você se alimenta do maná, não vai faltar prata, não vai faltar ouro, não vai faltar saúde. Por que as pessoas estão doentes? Porque estão se alimentando de porcaria. Tanto na vida física quanto na vida espiritual, irmãos. A verdade é essa. Estão comendo porcarias. Estão lá empobrecidas, porque estão anestesiadas no seu pecado. É o pecado da prostituição, é o pecado do vício, da pornografia, e é tanta coisa. A pessoa fica ali anestesiada, ela não consegue produzir, ela não tem capacidade para criar, ela não consegue trabalhar, ela fica presa. E o diabo está dando a carninha que ela tanto quer, o pãozinho que ela quer, e a vida dela está um fracasso. E aí quando vem Deus e tira essas coisas, ela começa a falar que a comida que Deus dá para ela é ruim. Só que quando eles estavam comendo do maná, não faltava prata, não faltava ouro, não faltava saúde, a roupa não desgastava, o sapato não desgastava, os pés não se inchavam. Quem está entendendo isso? Então são questão de escolhas. E nós temos que escolher a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nem só de pão viverá o homem, irmãos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui? Vamos ficar em pé? Eu ia falar uma coisa que até esqueci que eu ia falar para vocês. Não vou lembrar. Alguma coisa na Bíblia fugiu. Mas o Espírito Santo fará lembrar todas as coisas. Amém? Foi alguma coisa, falei, pessoal, vou mostrar para você na Bíblia. Mas não era isso aí não, era uma outra coisa. Uma outra coisa. Que fugiu aqui, fugiu. Vamos orar. Vocês entenderam a mensagem, irmãos? Amém? Antes da gente orar aqui, João, capítulo 6, versículo 48. O que diz lá, irmãos? Eu sou o pão da vida. Irmãos, no passado eles tinham maná, que era suficiente para eles. Olha aqui para o pastor Helder. O maná não deixava eles ficarem doentes, não deixava eles empobrecerem. O maná preservava as roupas deles, os sapatos, os pés não se inchavam. Só que hoje nós temos muito mais do que o maná, irmãos. Nós temos o que, igreja? O pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. João 6,48 lá, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Irmãos, olha só. Jesus está falando que o pão que desce do céu é muito melhor do que o maná. Que mesmo aquele povo no deserto sendo preservado, tendo provisão, prosperidade, eles ainda morreram. Mas olha só, Jesus está falando que aquele que come do pão da vida não morre. Então, se esse pão tem poder para me dar uma vida eterna, ele tem poder para fazer você viver de saúde para o resto da sua vida. Viver bem de saúde. Ele tem poder para sustentar você em tudo, não deixar faltar nada. Quem está entendendo isso? Só que a gente tem que comer desse pão, irmãos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem não come a carne, quem não bebe o sangue, não tem vida.
E aqui não é um julgamento, mas uma reflexão. Se você não participa da Santa Ceia, por que você não participa? Jesus diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Ah, pastor, mas tem coisas na minha vida que precisa ser tirada. E você vai carregar isso até quando? Até quando você vai conviver com isso? Até quando você vai se alimentar disso? Que está te matando, que está acabando com você? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Né? Jesus diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em quê? Em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o que, igreja? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, vamos aí em voz alta, igreja, assim, quem de mim se alimenta, aleluia, também viverá por mim. Qual é o seu alimento? Ah, não, pastor, eu venho na igreja todos os domingos. Pobre de você, que só vem na igreja aos domingos. Como que uma pessoa vai ficar firme na fé se alimentando uma vez por semana? Não, pastor, eu leio a Bíblia em casa. Até aí, ok. Mas como que você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você medita? Não é verdade? Uma pessoa que se alimenta da palavra uma vez por semana, irmãos, o diabo vai colocar um monte de porcaria para ela comer durante a semana. É igual a pessoa que quer emagrecer, que quer fazer dieta. Não, quero mudar, esse ano vai. Esse ano vai. Todo, né? Virada de ano novo. Não, 2024, olha, eu vou mudar radicalmente a minha vida. Começa uma semana, 2 semanas, ela come, né? Ela come uma banana e 3 pastéis. Ela toma 500 ml de água e 2 litros de Coca-Cola por dia. Pelo amor de Deus, irmão. Ela come um peito de frango e 5 coxinhas. Não vai rolar. É a mesma coisa. Ela vem domingo de manhã e recebe um banquete desse. Segunda, quarta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só porcaria. Não, eu estou mudando de vida. Tá nada, meu irmão. Você não está mudando de vida coisa nenhuma, você está se enganando. O pastor era meio doido, né? É verdade. Está se enganando, irmão. Está se enganando, vai acontecer. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, eu estou fazendo dieta, mas eu não fugi da minha dieta, eu só comi um chocolate aqui, um docinho ali, mas eu estou comendo a comida saudável. Mas não estou vendo resultado, e não vai ver nunca, meu filho, minha filha. Ou a pessoa entra na linha, ou não tem, irmão. Quem de mim se alimenta? Jesus não está falando de petisco, não. Tem gente que faz da palavra de Deus só um petisco, só uma entradinha. Por quê? Domingo, primeiro dia da semana, não, eu tenho que ir lá receber a palavra e tal, é o petisco. Por quê? Porque na semana ela vai comendo um monte de porcaria, um monte de coisa que não presta. Ela vai alimentando a vida dela com um monte de coisa. Aí domingo ela volta: não, deixa eu fazer minha refeição da semana.
Aí, irmãos, você vê um monte de crente fracassado, derrotado, com a vida arruinada. Está dizendo lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai ver a vida dela, está faltando tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, mas você vai ver a vida da pessoa e fala, meu Deus do céu. Alguém vai ver, mas para que eu vou servir esse Deus? Essa pessoa vive falando de Deus, vive falando de Deus, vive falando de Deus, mas não é só falar de Deus, irmãos, é se alimentar dele. É se alimentar da palavra. É você absorver os nutrientes, o espírito, tudo aquilo que a palavra contém. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. É você ler a Bíblia, é você vir aos cultos, é você participar das campanhas, é você ter uma vida de oração, e você vai recebendo espírito, você vai recebendo vida, você vai tomando decisões corretas. Amém? Você vai dando passos certeiros. Por quê? Porque você se alimenta de Jesus Cristo. Porque Jesus se tornou o seu alimento e você tem prazer nisso. Ninguém segura você, meu amado, minha amada. Pode se levantar o inferno. Quanto mais se levantar, mais Deus vai fazer você crescer, mais Deus vai fazer você multiplicar, mais Deus vai prosperar você. E ainda vai levar você para o céu. Mas tem que se alimentar de Jesus Cristo, irmãos. Amém? É se alimentar mesmo, até você ter saciedade. E aí o diabo vem com as porcarias dele, você não está nem com fome. Porque você já se alimentou do quê? De Jesus Cristo, da palavra. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Glórias a Deus. Que não seja, irmãos, que a palavra de Deus não seja só um petisco para você. Só um lanchinho, uma refeiçãozinha no seu dia. Não. Que a palavra de Deus seja o quê? Ali, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Amém? E nós vamos orar agora. Nós vamos falar com o Pai. Feche os teus olhos. Eleve seu pensamento em Deus. Deus santo, Deus forte, Deus grande, excelso, supremo, digno de louvor. Aleluia. Oh, Ele é o Deus maravilhoso, meus amados. Aleluia. Eu lembrei daquela palavra que eu falei para vocês. Tem gente que fala que o céu é sem graça, ela despreza o céu. E acontece isso, hein? É o Salmos capítulo 107, 106, versículo 24. Não precisa colocar na sua Bíblia, só coloca na tela aqui, ó. Tem gente que despreza o céu, irmãos. Tem gente que está disposta a ir para o inferno por causa que ela gosta do pecado. Que ela fala, esse negócio de céu é sem graça. Olha lá, também desprezaram a terra aprazível. Aquele povo desprezou a terra prometida, irmãos. Sabe por que eles desprezaram a terra prometida? Porque eles estavam com saudade da carne do Egito. Estavam com saudade de viver na carne, irmãos. Rejeitaram o viver pelo Espírito. Tem gente que vai para o inferno, sabendo que vai para o inferno, querendo ir para o inferno, porque ela gosta da carne. Ela gosta do pecado. E aí surgem as religiões. Por que as pessoas buscam as religiões? Buscam criar os seus deuses. Aí criam um Deus de pau, de pedra, de barro, de madeira, porque elas querem servir um Deus que aprove tudo o que elas façam. Que apoie ela. Não, eu preciso de uma igreja que me entenda. Eu preciso de uma igreja que me apoie, que saiba. Não. A gente precisa da igreja de Jesus Cristo.
E a igreja de Jesus Cristo, ela vai confrontar os nossos pecados, os nossos erros. Se tiver que cortar o pão, Deus vai cortar o pão. Se tiver que deixar a carne passar fome, gritar de fome, Deus vai deixar a carne gritar de fome, mas em contrapartida Ele vai dar o maná, e é o maná que vai nos fazer viver. Só que hoje já não é mais o maná, hoje é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então, se você quer ir para o céu, você vai ter que se habitualizar com esse alimento. Você vai ter que ter prazer nesse pão. Porque se você não tiver prazer nesse pão, o diabo vai oferecer a carne dele lá fora, a pessoa vai correndo para a carne. E ela vai desprezar o céu porque ela não se alimenta disso aqui. Agora, quando você tem prazer na palavra de Deus, meu amado, minha amada, serás como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo nessa vida. O reino de Deus é assim. Amém?